Olá, irmãos! Vamos para mais uma análise interessante aqui. Dessa vez, uma arte gnóstica muito interessante, tá? Bom, vamos identificar os elementos, né? A gente vai ter, claro, no centro, uma mulher, né? Com o quê? 12 estrelas na sua cabeça. Se lembra da mulher de Apocalipse 12? Pois é, estão usando aqui. Ela está segurando aqui provavelmente uma Bíblia gnóstica, né, o livro Gnosticismo com o Ouroboros, né, na capa e tal, que eles adoram o Ouroboros, eles idolatram. E olha só que tem aqui o símbolo da medicina, dos essênios, né, os antigos cientistas e médicos aí, é o símbolo da medicina, olha que interessante. Então vamos continuar aqui. Bom, a mulher, né, ela está pisando no que aqui? Ela está pisando na Terra, né, no planeta Terra. Para quem não percebeu, a mulher de Apocalipse 12 estava com 12 estrelas na sua cabeça e seus pés sobre a lua, né? A lua debaixo de seus pés. Bom, no caso lá estava simbolizando realmente ali uma pessoa feminina, uma mulher realmente, e as 12 estrelas eram as 12 tribos de Israel e tal, que era a mulher lá da casa de Judá, né? Que no tempo da profecia e tal, que é uma junção de tempos, né? Na profecia simbolizava Maria, né? Inclusive isso eu vou passar na minha masterclass, tá? Bom, aqui ela tá pisando na terra, por quê? Porque assim como a de Apocalipse 12 pisava na lua, né? E simbolizava o feminino, porque a lua é feminina, aqui ela simboliza o quê? Gaia, a terra, a deusa Gaia, né? Então, basicamente, a gente tem essa simbologia aqui. Inclusive, na testa dela, a gente tem aquele símbolo de Wicca, né? Uma lua assim, uma lua cheia e uma lua assim. Bem interessante isso aqui, né, pessoal? É pagão isso aqui. Bom, a Terra, ela tá rodeada do cosmos, né? Ela tá rodeada do cosmos aqui e a gente vai ter pessoas celestiais, né? Glorificadas e tal. E aqui a gente vai ter nesse cosmos cada uma das casas do zodíaco, né? As 12 casas do zodíaco e tal. Bom, esses caras adoram os astros celestiais, né? Aqui a gente vai ter os mortos e tal. Aqui a gente tem uma âncora, um coração, uma cruz e tal, que são outro tipo de simbologia, né? Que a gente ainda vai falar sobre isso. Aqui do outro lado a gente tem a coroa. A gente tem, claro, o Santo Graal, o cálice, que já falamos sobre isso aqui, né? Aqui atrás a gente vai ter o quê? Aqui é uma entrada de um templo, né? Um templo e tal. Aqui a gente tem as colunas aqui, a entrada, e a gente tem as estátuas aqui, né? Bom, para quem não sabe, essas estátuas de mulheres aqui do lado, né? Tem 3 de um lado e 3 de outro, número 6, que é o número da nova era. Para quem não sabe, essas mulheres são as ninfas, né? Filhas de Atlas, que então guardavam, né, da árvore da vida e tal. E Atlas é o pai delas, ele foi condenado a segurar, né, o firmamento, que é essa parte que a gente tem aqui, é a concepção da Terra plana de novo. Ele foi condenado a segurar o firmamento, e aí veio Hércules e tal, e que Hércules precisava das maçãs de ouro, né, da eternidade. Então, Hércules chegou em Atlas, e Atlas pediu para suas filhas da maçã de ouro, e Atlas deu para Hércules, e Hércules criou o quê? As colunas de Hércules. Para quê? Para segurar a abóbada celeste e livrar Atlas da sua condenação de segurar os céus, né? Então, basicamente, aqui é a Terra plana de novo, tá? É tipo assim, a Terra plana tá em todo lugar realmente. Quando você abre seus olhos para enxergar, para entender isso, perceber isso, você começa a ver em todo lugar. Aqui a gente tem a Terra, aqui a gente tem a Rupes Nigra, a montanha no meio da Terra, simbolizada pela mulher, e em completo alinhamento com o quê? Com o Deus, com o trono sagrado, tá? E, claro, aqui a gente vai ter terra, né? Já falei, sei lá, pode pôr o primeiro céu aqui e o segundo céu aqui. Inclusive, no segundo céu tem lua, tem planeta, tem fases da lua, vai ter estrelas, planetas, sol e o que? Anjos. Olha só os dois anjos aqui, ó. Muito interessante isso aqui, né, pessoal? Então, vai ter os anjos no segundo céu, que é a habitação dele, nos planetas, né? Então, a gente vai ter a mulher aqui, em completo alinhamento com o Espírito Santo, que é o pombo, né? E junto com a cruz, claro, e o deus da maçonaria aqui, que é o Gadu, né? A pirâmide com o olho. Olha que ponto interessante. O nome dessa mulher aqui é o quê? O nome dessa mulher, cultuada aqui nessa imagem, é Sofia. Olha que interessante. Sofia é o nome dessa mulher. Vocês se lembram da robô Sofia? Que os caras criaram aí? Então veja só isso. Então olha só, Sofia na Wikipédia, né?
é uma ideia central na filosofia e religião helenística, platonismo, gnosticismo e teologia cristã, originalmente carregando um significado de esperteza, habilidade, né? O significado posterior do termo próximo ao significado de foroneses, né? Sabedoria e inteligência foi significativamente moldado pelo termo filosofia. Olha só que interessante, vamos ver o robô. Então lá, Sofia é um robô humanoide desenvolvido pela empresa Hanson Robotics de Hong Kong, capaz de reproduzir 62 expressões faciais, projetado para aprender, adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com seres humanos. Em outubro de 2017, tornou-se o primeiro robô a receber cidadania de um país. Isso aqui é esperteza, não é? Não parece esperteza isso aqui? Inteligência, sabedoria. É a Sofia. E o que é a Sofia? A Sofia é isso aqui, ó. Uma deusa, né? Uma deusa. Um demônio aí, feminino, né? Então, basicamente, vocês podem ver que o sistema ele não dá ponto sem nó, né? Os caras são pagãos, os caras são gnósticos e tal, os caras são maçons, eles cultuam esse deus deles aí e tal, que na verdade é uma simbologia para o verdadeiro deus, né? Yahweh Tsevaot, que ele se manifesta em plasma, se manifesta em Espírito Santo, se manifesta no Filho, né? No caso, em corpo e tal. Então é basicamente isso, tá? E essas pessoas aqui em cima, aqui, ó, essas cabecinhas de pessoas, aqui em cima do lado da pirâmide aqui, não sei se estão percebendo aí, as cabecinhas de pessoas, é a gente, é a igreja, né, na eternidade, é o futuro da igreja. Por exemplo, a gente está vivendo no tempo, né? A gente está confinado no tempo, que é debaixo da abóbora celeste. E acima da abóbora celeste, a gente vai ter o terceiro céu, que é o sem tempo, é a eternidade. Lá tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, toda a igreja do Pai, o Israel completo, as duas casas de Israel, depois da ressurreição que vai ocorrer no último milênio da Terra, né, que é o reinado do Messias na Terra, depois disso a gente vai para a eternidade. Então lá na eternidade não tem tempo. Então essas pessoas aqui somos nós. Hoje estamos aqui, mas no sem tempo já estamos lá com ele, fazendo o que fomos feitos para fazer, né? Para quem não sabe, falei no meu livro também, de Yahweh Tsevaot, um pai amoroso, ciumento e vingativo, né? O livro que eu escrevi. Lá eu falo que o pai está reunindo um exército de deuses. Por isso que ele formou a igreja, por isso que ele manifesta os seus atributos à igreja, por isso ele criou o tempo, ele criou a matéria, ele criou o sem tempo, ele criou tudo. Para criar pessoas, manifestar os seus atributos a essas pessoas e depois, na eternidade, glorificar essas pessoas, transformando-as em deuses, que somos nós. Nós seremos deuses, seremos, né? Teremos o conhecimento do bem e do mal e seremos eternos. Então o Pai está criando deuses como seus exércitos, né? Então por isso que o Pai ele é o Rei dos Reis, porque nós seremos reis na Nova Jerusalém, né? Que é o milênio do Messias na Terra, e ele é o Deus dos deuses. Deus dos deuses não é Deus dos anjos, não. É Deus de nós. Nós seremos deuses. Então o Deus dos deuses aqui somos nós, tá? E claro, a gente vai ter o Sol aqui, que é o masculino, e a Lua feminino, né? E a Lua aqui também tem 12 estrelas ao redor dela. Então, basicamente, é isso aqui, pessoal, tá? Essa é a suma do assunto. A gente vai ter as ninfas, a gente vai ter as colunas de Hércules, a gente vai ter os anjos no segundo céu, junto com as fases da Lua, o Sol, a mulher simbolizando a Rupes Nigra, a montanha no meio da Terra, no centro da Terra, né? Inclusive, a mulher tá pisando bem nesse lugar que eu tô falando, tá? Do polo norte aí do globo. Bem aqui tem a Rupes Nigra, as 4 ilhas, tem 4 ilhas e uma montanha no meio, tá? Que é a montanha magnética. Então, basicamente, quando a gente conhece a cultura, a gente conhece mitologia, a gente conhece a história, conhece várias culturas, né? Várias religiões e tal, a gente passa a ser detentor de todo esse conhecimento aqui. Então, esses caras aqui, eles fazem essas artes aqui para quem detém esse conhecimento também, que são eles mesmos e, claro, os despertos, assim como eu, como muita gente na internet que estuda para valer, né? Então, basicamente, isso aqui não é uma arte para as pessoas adorarem, não. Isso aqui tem muita simbologia específica, tá? Específico isso aqui. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Olá, irmãos! Vamos continuar essa análise aqui, tá? Eu fiz uma análise aí anterior, uma análise, assim, quase completa, né? Mas ainda assim era básica e tal. E eu quero analisar somente mais alguns detalhes, tá? Porque o vídeo já tava muito longo e tal, para vocês entenderem a riqueza de simbologia desses caras. Bom, vamos entender mais alguns símbolos. Aqui embaixo, se vocês perceberem, a gente vai ter o homem,
e a mulher, né, os seres glorificados que eu falei, e representando a dualidade, tá? E aqui eu disse que tem aqui as casas do zodíaco e tal, 12 casas, né? Bom, olha que interessante. Aqui eu falei também desse símbolo aqui, né, hermetismo, hermético, né, dos essênios e tal aí. E aqui, ó, a gente vai ter a coroa e o cálice. Esses dois elementos aqui, ele representam uma coisa só, o Messias. O Messias, ele é simbolizado como um santo graal, como eu já falei naquela primeira análise, né, que eu mostrei, da Fênix e tal. E o Messias, ele também é simbolizado pela coroa, porque ele é o rei de Israel, né? E aqui, o que está acontecendo com esses elementos? Eles estão no chão, como já fosse velho, antigo, como já tivesse aqui, né, restado um tempo e nada aconteceu, então foi parar no chão, jogaram fora, como se fosse isso. Bom, aqui em cima a gente vai ter de novo o graal, né, várias referências do graal, e parece que vai subindo, né, vai subindo as escadas e entrando no templo, como eu disse, aqui é um templo, né, vai entrando e tal. E aí a gente vai falar do outro elemento ali em cima, mas por enquanto vamos focar aqui embaixo. Olha que interessante. Aqui parece que a gente tem um elemento da Fênix dentro de uma roda aqui, tá? Mas não dá para enxergar direito, então tudo bem. Aqui, como eu disse, aquelas mulheres mortas. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que a gente ainda falaria desses símbolos aqui? Então, a gente vai falar agora. Essas mulheres mortas aqui, dá para você ver que elas estão mortas, né? A cor delas e tal. E assim, estão olhando para baixo para 3 símbolos. Primeiro a gente vai falar do símbolo da cruz, tá? O símbolo da cruz, embora seja antigo, embora seja pagão, né? O símbolo da cruz aqui está representando o cristianismo, né? A cristandade, por assim dizer. Bom, a cruz é o quê? É o sacrifício do madeiro, é a morte do Messias e também representa a morte, né? Se vocês perceberem, tipo assim, até hoje é usado em filmes e tal, cemitério sempre tem cruz, né? É porque é a morte, mas também é a morte do Messias. Então aqui representa a morte e o sacrifício no madeiro. O segundo símbolo é o coração. O que é o coração? É o amor. Então, basicamente, a morte no madeiro, primeiro vem a morte no madeiro e depois vem o amor. Por que houve a morte no madeiro, né? Do Jesus aí, no caso aqui do cristianismo. Porque foi o ato de amor dele, que inclusive muitos chamam de paixão, né? Mas paixão é uma coisa totalmente diferente. É o amor do Cristo, né? Do Jesus para com os eleitos, né? Basicamente, o sacrifício por amor, né? E o terceiro símbolo aqui, ele é a âncora. E a âncora significa esperança, tá? No cristianismo, porque a âncora é aquele objeto pesado que é a única coisa que dá estabilidade, né, para os barcos e tal, em meio à tempestade. Então, a gente vai ter o sacrifício do Messias por amor, que nos dá a esperança de que ele vai voltar e de que a gente terá vida eterna. Mas, por enquanto, a gente está morto, né? Então, basicamente, é isto. Se vocês perceberem, também tem um monte aqui, ó, de símbolos de flores. É flor no chão, é flor aqui, ó, inclusive a flor de lótus aqui, é flor para tudo que é canto aqui, né? E aqui, inclusive, aqui tem um pato. Mas aí, se vocês perceberem, sempre tem referência de flor. E uma coisa interessante, todos os personagens em plena sabedoria, em plena autoridade, todos esses personagens aqui, todos os personagens, inclusive esse olho aqui, todos eles são femininos, percebeu? Olha que interessante, os mortos são femininos, são mulheres, a mulher é feminina, né? As estátuas são femininas, e o olho aqui do Gadu aqui é uma gadá, né? Uma gadá, é um olho feminino no Gadu. Por quê? Porque essa representação é a representação do sagrado feminino. Então todos os personagens principais dessa obra aqui vai ser feminino. Por isso que tem muitas referências de lua, né? E quando a gente vai ter a lua, quando a gente vai ter a figura, né, emprestada do Apocalipse, que é a lua debaixo dos seus pés, a gente vai ter a terra. Por quê? Porque é o sagrado feminino, né? Não é só o feminino, é o sagrado feminino, Gaia. Então, se vocês perceberem, todos os personagens são femininos, menos estes aqui que estão decaídos, né? Estão aqui no cosmos, né? Personagens glorificados no cosmos, abaixo de quê? Da mulher. Então, basicamente, isso aqui representa o sagrado feminino, tá? E outra coisa que vocês vão perceber como eu disse pra vocês, aqui tem 6 estátuas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estátuas, e o número 6 representa a nova era, porque é o número do humanismo. Por exemplo, o 6 é o número de Adão a princípio, tá? O número 6 é o número de Adão, por isso representa a humanidade, que é no seu estado de imperfeição, né? Porque o Pai criou tudo bom, tudo perfeito. Mas, como Adão, como ele havia de cair, porque a queda no Éden foi decretada pelo Pai, né?
pela sua vontade secreta decretiva, como o homem havia de cair, então Adão, embora ele tenha sido criado perfeito, na plenitude dos tempos, ele não representa a perfeição. Por isso ele foi criado no sexto dia, por isso ele caiu no sexto dia, por isso ao homem foi dado 6 dias, quanto ao sétimo é de Deus, é do Pai, né? Então, o número 6 é o número da imperfeição, e é o número do humanismo, do humano imperfeito, do humano incompleto, porque o humano completo, ele é glorificado, ele tem a sabedoria do Pai, né, do Espírito Santo, ele tem o conhecimento do bem e do mal e é eterno. Bom, Adão, ele era eterno, mas ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Depois da queda, ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal, mas ele perdeu a eternidade. Logo, continuou imperfeito. Então, no final, quando a gente for glorificado pelo Messias, né, que ele vai descer, ele vai glorificar nossos corpos, e aí teremos o conhecimento do bem e do mal, e seremos eternos, seremos deuses, como eu falei no vídeo anterior, né? Então, olha só que interessante. Aqui a gente vai ter 12 estrelas na cabeça, porque é emprestado, claro, da mulher de Apocalipse 12, né? Inclusive, 12 é as horas que você tem para dar o parto, que a mulher tem para parir quando dá as primeiras dores de parto, né? Você tem 12 horas para parir. Basicamente é isso, tá? Então aqui a gente vai ter 12 estrelas. E qual é a metade de 12? É 6. Então a gente tem 6 de um lado, 6 de outro. 6 estátuas. E olha que interessante. Aqui a gente vai ter 6 fases da lua sendo mostradas. Então a gente vai ter 3 aqui e 3 aqui. 6 de novo. Se vocês perceberem, aqui na testa dela tem o número 3. O número 3 é metade de 6. Então, é basicamente uma referência de metade de 6. 6 é 3, 6 e 9 são números perfeitos, né? Por exemplo, o Messias, ele foi pego na hora terça, né? Na terceira hora e tal. E ele demorou basicamente até a hora 9ª para morrer, né? Isso aí tem muita simbologia, eu ainda vou falar disso com vocês, tá? Mas o 3, 6 e o 9, inclusive tá na matemática Vortex, é muito importante para estudar simbologia, tá? Então, aqui a gente vai ter sempre o número 6, tá? Bom, basicamente é isso aqui, tá? Então, vamos continuar aqui. Lembra que eu falei na parte 2 que tem um pato aqui? Então, a gente vai falar desse pato aqui agora, tá? Esse pato aqui, na verdade, é um cisne, tá? É um cisne e tal. E o cisne, na mitologia grega, né? Ele é muito interessante envolvendo um ato sexual com Afrodite, né? Então, a gente vai ter essas artes aqui, né? Muitas pinturas do ato sexual entre um cisne, né? Esse pato aí com uma mulher, né? E Afrodite. E a lenda é o seguinte, quando Cronos, o deus Cronos, né, o deus do tempo, quando basicamente Urano ele nasceu, Cronos ele decepou os órgãos sexuais de Urano, né? E aí o que aconteceu? Cronos jogou as partes sexuais de Urano na Terra e caiu no mar, né? As partes sexuais aí. O que acontece? Quando o pênis e os órgãos genitais, né? Ali o saco escrotal, ele cai na água, ele começa a sair o esperma na água. E esse esperma, ele basicamente fecunda a água e aí nasceu Afrodite. Afrodite nasce disso. E Afrodite, que é a deusa do amor, né, da beleza, da fertilidade e tal, ela nasce disso. Por quê? Porque, basicamente, a gente tem os órgãos masculinos, né, eles sendo jogados no mar, e isso dá fertilidade na água que nasce Afrodite. Então, basicamente, a Afrodite, ela nasce do lago, né, do mar e tal, aonde fica o cisne, né? Então, basicamente, essa referência do cisne no ato sexual com a mulher é disso. Dos órgãos sexuais de Urano, ele ser jogado no mar e nascer a Afrodite. Então, basicamente, a Afrodite, ela vai ser uma equivalente, né, à deusa Terra, a mãe Terra, né, que é Gaia e tal. Então, é basicamente isso que envolve essa parte do cisne aqui, tá? É isso que envolve em suma. Então, outro ponto interessante aqui é o que eu falei, né, do sagrado feminino e tal, e fora o escárnio, né, com o cristianismo, né, com o Messias, é o escárnio, tudo isso aqui é escárnio, né? As pessoas aqui, ó, morreram esperando a morte do Messias fazer efeito, né, com a esperança de que ele ia voltar e não voltou, e tá aqui, o negócio foi pro lixo aqui e tal, né? Então é um escárnio isso aqui. Fora também, né, que a gente pega a dualidade, por exemplo, o homem decaído aqui, né, é o homem celestial aqui embaixo, com a mulher celestial, que forma, né, a concepção mais básica e mais padrão de um casal, né, Adão e Eva, por exemplo, né? E a gente tem aqui o homem e a mulher. Então, essa é a concepção padrão de um casal. Então, a gente tem o sagrado feminino pisando essa concepção aqui de casal, né, da dualidade e tal, e enaltecendo a mulher. Na verdade, isso aqui, ó,
Casal é coisa antiga, por isso que tá em preto e branco, né? Coisa antiga, muito antigo isso aqui. O importante agora é o enaltecimento da mulher, sagrado feminino. Por isso a gente tem referência de quê? Da flor de lótus, que é a nova era. Na nova era é isso aqui, enaltecimento da mulher e tal. E aí, na escatologia bíblica, por exemplo, a gente vai ter uma nova era, e que vai ser uma era de paz, e o contrário disso, né? O contrário, que vai ser a grande tribulação. Primeiro selo, nova era de paz, e lá no quarto selo, grande tribulação, totalmente contrário da paz, né? É isso que dá. Por isso que também é dito, é muito interessante usar essa referência, porque a nova era, né, e o sagrado feminino, é muito importante usar a referência de que o antimessias ele não respeitará as mulheres. Lembra disso? Então, basicamente a gente tem um respeito às mulheres no primeiro selo e o total desrespeito com as mulheres no quarto selo, com a lei Sharia, né? Muito interessante isso pra gente dar uma analisada aí. Então, a gente vai ter aquela referência que eu falei pra vocês, né? Das 12 estrelas e tal, que inclusive é a referência pro parto. Inclusive, eu acho que eu falei uma informação errada na parte anterior, né? Eu falei que 12 é as horas a partir... para dar o parto, né? A partir das dores de parto. Na verdade, não é isso que eu quis dizer. São 12 horas a partir da bolsa estourar, né? A bolsa estoura, a bolsa da mulher estoura, e aí você tem 12 horas para o filho nascer. Então, ele pode nascer dentro de 12 horas, né? Por isso, 12 estrelas, né? Inclusive no Apocalipse 12 aí e tal. É muito importante essa simbologia aqui, tá? E a gente vai ter um outro ponto interessante. O número 101, ó... Peraí, deixa eu deixar mais grosso aqui. Vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. O número 101, ele significa portal. Sabe o desenho 101 Dálmatas, o quarto 101, né, do George Orwell, 1984? Tudo é 101. Basicamente, o número 101, ele representa portal. Por que ele representa portal? Inclusive, o 101, ele é a tipologia física e terrena do CERN, né? Sabe o CERN? O colisão de partículas, né, o LHC e tal. O 101, tá? 101. Olha só que interessante. O 101 ele representa portal. Por quê? Porque o 101 ele é as duas colunas de Hércules, com o que? Um zero no meio. O zero é um portal. Então, quando a gente tem as duas colunas de Hércules lá naquele estreito, né, o estreito de Marrocos e da Espanha, aquilo lá é as colunas de Hércules. E na frente desse estreito, inclusive eu mostrei lá no meu vídeo que eu coloquei na nossa área de membros da Terra Plana, em frente ao estreito é onde ficava a Atlântida. E a Atlântida é a terra base, a origem ali, um grande exemplo, uma grande torrente de quê? Hermetismo. É uma terra hermética, por isso foi afundada pelo pai. Ela existia na era pré-diluviana, os caras estavam lá também, né? Então, basicamente, o hermetismo, que a gente inclusive vê a referência aqui, ó, do hermetismo, né, de Hermes Trismegisto, a gente vai ter uma referência de um portal aqui em cima. Olha só que interessante, a gente tem uma coluna aqui e o que? Um portal. 101 de novo. Isso aqui é um portal. E já perceberam que na frente desse portal tem uma escada? Olha só essa escada. Estão percebendo? O que é isso aqui? Essa escada aqui é a escada de Jacó. Para quem não sabe, a escada de Jacó é uma referência da Rupes Nigra. Olha que interessante. Outra coisa na frente da escada. A Rupes Nigra, que é a montanha na onde? No centro da Terra, aqui, ó, no Polo Norte, é a montanha de magnetita, que é a escada de Jacó, que os anjos usam para quê? Para subir e descer dos céus. Então, quando Jacó viu um anjo subindo e descendo nessa escada, ele estava falando da Rupes Nigra. E ele estava falando também do portal que existe para passar para o terceiro céu. Porque o terceiro céu, ele tem um domo, né? Isso aqui é um domo e a Terra está confinada. Mas para passar esse domo aqui, o que acontece? Você precisa de um portal. Por quê? Porque se o domo for aberto, né, a atmosfera vai vazar para o vácuo e aí vai ser problema. Então, eles têm um portal. Esse portal se chama Portão dos Céus. Sabe esse negócio de, Portal das Estrelas, Portão das Estrelas, Portal de Órion, essas coisas? Então, é uma referência para o Portão dos Céus. Inclusive, na cosmologia hebraica, ela tem o Portão dos Céus, né? É o Gates of Heavens, né? Gates Heavens, alguma coisa assim. E aqui a gente vai ter um portal, né? Então, basicamente, o portal é o seguinte: é o 0, é um aqui, colunas de Hércules, pronto. Então, aqui a simbologia é esta, tá? A simbologia é esta, é muito claro isso aqui. Aqui no canto, a gente vai ter um ponto interessante: uma coruja. Já percebeu que em algumas artes, né? Inclusive eu vou mostrar na nota do dólar, sempre tem uma coruja espiando de canto. Já perceberam isso? Sempre tem uma coruja espiando de canto. Aqui, ó, a coruja aqui, ó. É a coruja. Sabe que coruja é essa aqui? É a coruja de Moloque.
é o culto à coruja. A coruja de Moloque sempre está nos cantos espreitando, tá? E eu vou mostrar que ela também está no canto espreitando na nota do dólar. Tem uma coruja na nota do dólar e ninguém viu, porque é muito pequeno. Então, é basicamente isso aqui, tá? Eu vou mostrar aqui a nota do dólar, é essa aqui, ó. Eu consegui dar o zoom aqui para mostrar para vocês, tá? E tem uma coruja ali espiando ali em cima do número 1, né? Bem interessante isso aqui. Então, basicamente, essa simbologia restante, tá? E se vocês perceberem, ó, falando em número 6, aqui em cima, deixa eu diminuir aqui. Aqui em cima tem mais 6 estrelas, olha só. 3 estrelas, né? 6 estrelas. Então, é mais referência do número 3 e número 6, né? 3 para um lado, 3 para o outro. Inclusive, a cruz, já perceberam que a cruz sempre é assim, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é um, não é Espírito e o Santo. Não é isso. É Espírito Santo. É isso aqui. Então, a gente vai ter o Pai, que desce e vira o Filho, e o Filho sobe e deixa o quê? O Espírito Santo. Então você vê que é 3, é a Trindade, né? A Trindade e tal, que eu já falei, que a Trindade ela é pagã e tal, mas tem verdade nela, né? Porque realmente são 3 manifestações. Tem o Pai, que ele tá fora da estrutura da realidade, né? Do tempo e tal, porque senão ele seria uma criatura. Tem o Filho, que é o Pai em corpo, né? Ou seja, uma manifestação. E tem também o Espírito Santo. Mas se a gente for falar de manifestação do Pai, a gente vai falar de muitas outras manifestações, né? Mas essas são as 3 mais importantes. Como eu já falei no meu livro de Arroz de Silva hoje, tem o plasma também, né? Inclusive, vocês vão ver aqui, ó, o triângulo. Olha só que interessante. Trindade, né? E aqui é a cruz, né? Que representa 3 estrelas, 3 fases da lua, 3 fases da lua, 3 estátuas de um lado, 3 do outro, 3 fases da lua aqui na testa da menina, né? Que representa avó, mãe e filha, né? A trindade feminina. Você vai ver que todos os elementos aqui é feminino. Então você vai ver o sagrado feminino, né? E sempre que a gente tem referência de homem aqui, ele tá decaído abaixo da mulher. Então, basicamente, tudo aqui é feminino, né? Tudo. Inclusive, a Terra, o globo aqui é Gaia, né? Então, a mãe Terra aí que a gente tem que cuidar, os pagãos querem cuidar da Terra, né? Porque, assim, é engraçado isso. Os pagãos são aqueles que querem cuidar da Terra, querem cuidar do meio ambiente, da natureza. Vamos cuidar, né? Porque eles amam a Terra, porque é a casa deles, é o lugar terreno. Agora, se vocês perceberem, o Messias, ele vai voltar e vai destruir essa porcaria de terra aqui. Ele vai destruir e vai renovar, vai criar uma nova terra e um novo céu. Não é isso a promessa lá dos profetas da Torá? Então, o Pai vai criar de novo uma nova terra e um novo céu. E essa terra aqui, ó, representa a terra decaída dos pagãos, por isso que eles cuidam tanto. Então, na verdade, eu não quero cuidar da terra, do meio ambiente, não. Eu tô com a esperança disso ser destruído e ser criado uma nova. É essa a esperança do cristão, do crente, né? Do eleito. Essa é a esperança. Então, os pagãos amam a natureza, os pagãos amam essas referências do sagrado feminino, né? Eles amam isso, né? Inclusive aqui, ó, a gente sempre vai ter anjo em cima aqui, como eu disse, o anjo está no segundo céu, né? Sempre tem anjo em cima das mulheres. Por quê? Porque é uma referência, né, do Gênesis 6, que os anjos vigias desceram na terra e os deuses passaram, esses deuses, né, que o gnosticismo chama de deuses, esses anjos passaram a habitar com os humanos e tal, e fizeram o reino deles e engravidaram as mulheres, pegaram as mulheres para gerar filhos, né, que foram gigantes e tal, da antiguidade, os homens de renome, né. Então a gente sempre vai ter essas referências aqui. E inclusive esse anjo aqui, ó, tá portando uma luz na mão, né? Isso aqui, a luz é entendimento. Luz é entendimento na maçonaria, né? É entendimento, sabedoria. Por exemplo, quero mais luz. É entendimento, tá? E o entendimento é o segredo dos céus que os anjos revelaram aos homens no Gênesis 6, né? Inclusive, esse aqui tem uma tocha aqui. A tocha representa o portador da luz, né? Que são os anjos lá do Gênesis 6. E o portador da luz, ele é o Messias, porque o Messias, ele é a luz, né? Inclusive, a tradução de Lúcifer, ou no hebraico Lucifer, é uma referência ao Messias, tá? Inclusive as pessoas falam que é Satanás, né? Por conta daquele versículo de Isaías. E no hebraico Isaías não está escrito Lúcifer, está escrito Rei Léo. Então, Rei Léo é Satanás, né? Mas Lúcifer, ele significa a estrela da manhã no Apocalipse 22, né? Que é o Messias, a estrela da manhã, que é Vênus, né? Então, basicamente, pessoal, essa aqui é os símbolos restantes que ficou para eu analisar para vocês, né? Não podemos esquecer disso, que essa obra é uma obra de sagrado feminino, é uma obra de deusas, né?
E tudo aqui vai ser feminino. A flor de lótus, que é referência da nova era, a mulher portando o Hermes Trismegisto, as mulheres mortas, tudo isso é feminino. O olho aqui do Gadu é um olho feminino, né? É um olho de como posso dizer, de emoção feminina e tal, sentimento, né? É aquele olhar que as mulheres usam para cativar os homens e tal. Tudo aqui é feminino, né? E a gente vai ter a coruja de Moloch aqui. Bem interessante, né, pessoal? Então, essas análises que eu faço aqui, dessas artes interessantes, que eu gosto muito de analisar com vocês, é só uma síntese do conhecimento que eu tenho, que eu quero passar para vocês, tá? Inclusive no curso Despertando da Matrix, que eu tô fazendo e pretendo lançar esse ano, vai ser um curso para vocês entenderem todo o conhecimento por trás desses elementos aqui, de elementos como esses, né, que eu tenho e quero passar para vocês aprenderem a fazer essas análises sozinhos. Estão entendendo? Então é basicamente isso, tá? Esses são os elementos faltantes da minha análise, tá bom, irmãos?